Olá, pessoal. Chegamos a mais uma aula de matemática, nossa aula número 28. Agora nós vamos falar especificamente sobre poliedros. Opa! Volume de um poliedro. Algumas aulas atrás, acredito que vocês já aprenderam o que é um poliedro, qual que é a definição de poliedro. Poliedro é uma figura espacial. Ela possui duas bases, diferente da pirâmide. A pirâmide tem uma base só e ela vai se afunilar lá em cima. Poliedro não. Duas bases, as laterais são retangulares. Bom, então, na última aula nós comparamos o que é uma área, que representa uma medida de uma superfície, volume, medida de espaço. E hoje nós vamos trabalhar especificamente com volumes. Bom, quantos cubos são necessários para formar cada polígono? Já tratei disso na última aula. Nessas duas figuras, então, a gente está falando quantos cubos cabem em cada um. Esse cubo, cada cubinho, é a nossa unidade de medida. Nesse poliedro aqui, cabem 4 cubos. Portanto, a gente pode falar que o volume dele é 4 cubos. Esse daqui também é formado por 4 cubos. Posso falar que o volume dele é 4 cubos. Ele ocupa espaço de 4 cubos. Pergunto, qual dos dois polígonos ocupa maior espaço? E aí, o que você acha? Esse é maior, esse é maior. Esse daqui, tá deitado, esse aqui tem um para cima. E aí? Isso diferencia alguma coisa? Não. O que determina qual ocupa maior espaço é a quantidade de unidades que eu peguei para formar aquele poliedro. Como eu usei a mesma quantidade para os dois, os dois ocupam o mesmo espaço. Ou melhor, a mesma quantidade de espaço. Por quê? Eles não estão exatamente no mesmo espaço. Vamos filosofar um pouco. Então, eles ocupam a mesma quantidade de espaço, certo? Que é o espaço de 4 cubos. Tá. Uma coisa que a gente tem que conversar, na última aula nós falamos sobre área. Quando nós entramos em poliedros, nós temos agora o que chamamos de área total. O que é área total? Ou área da superfície. É a soma de todas as áreas de todas as faces. Então eu pego a área de todas as faces, junto tudo e eu vou ter a área total. Por exemplo, olha isso aqui, A gente vai considerar um quadradinho, como nossa unidade de medida, certo? Então vamos contar. Eu tenho 4 aqui em cima, com 2 aqui na frente e 2 aqui do lado, eu tenho 8. Só que eu tenho que considerar também os que eu não estou vendo. Como isso aqui são formados por cubos, a mesma quantidade que eu tenho em cima eu vou ter embaixo. Então, se são 4 quadradinhos aqui em cima, são 4 aqui embaixo. 2 na frente, então serão 2 lá atrás e 2 aqui. Então, vamos fazer nossa contagem de novo. 4 em cima, mais 4 embaixo, 8. Mais 2, 10, 2, 12, 14, 16. Portanto, a área total do poliedro A são 16 quadradinhos. Nós vamos chamar a unidade de medida de quadradinho. Esse daqui, vamos contar. Eu tenho 4 aqui na frente,
4 lá atrás, certo? 8. Agora vamos contar isso aqui de baixo primeiro. 8 mais 3, né? Certo? 1, 2, 3, 11. Agora, dos lados, 11. Eu tenho um aqui e outro aqui. Eu já contei de trás, vamos começar de novo. Vamos lá. Primeiro na frente, depois atrás. 4, atrás, 8. Certo? 8 com esses 3, 11. Os 3 de baixo, 11. Esses dois laterais, 13. Esses dois aqui, ó, 15. Esses dois laterais aqui, 17. E esse aí de cima, 18. Portanto, observem. Eles ocupam o mesmo espaço, a mesma quantidade de espaço. Porém, a área superficial, a área total deles é diferente. Por quê? O formato deles é diferente. Então nós temos que a área total nem sempre vai ser igual quando os volumes são iguais. O formato difere, a área total vai diferir. Temos aqui essa área total é 16, essa área total é 18. O volume igual, porém áreas totais diferentes. O que é área total, então? É todo o espaço que reveste o poliedro. Imagina o seguinte, pega uma caixa de papelão, formato que você quiser. O papelão que a gente usa para fazer ela vai ser área superficial. Tudo que eu coloco dentro dessa caixa, vamos supor que eu enchi essa caixa de areia. Toda a areia que eu coloquei lá dentro é o volume. Então, a área superficial é o papelão, volume, a areia lá de dentro. Certo? Bom. E agora, vamos voltar para o conceito de volume. Qual desses poliedros ocupa maior espaço? Vocês já aprenderam como que eu faço isso aqui. Como que eu vou calcular isso aqui, gente? Simples. Eu escolho uma unidade de medida. Vamos escolher um cubo como unidade de medida. O poliedro que tiver mais cubos é o que ocupa maior espaço. Esse é formado por 3. Esse é formado por 1, 2, 3. 4 aqui escondido. 5. Então esse daqui já é maior que esse. E esse é formado por 4 cubos. Portanto, o poliedro maior é o poliedro D, porque ele é formado por uma maior quantidade de cubos. Observem que eu só posso fazer essa comparação porque eu estou usando unidades iguais nos 3 poliedros para comparar, certo? Baseado nisso eu consigo determinar qual que é maior. Porém, aqui definição de volume. Volume é a grandeza que mede o espaço ocupado por um sólido. Então, eu tenho um sólido. O que é sólido? É uma figura espacial. O espaço que ela ocupa é chamado de volume. Para medir o volume de um poliedro, é preciso escolher um padrão, uma medida padrão, que vai passar a ser a unidade de volume. Padrão, porque ela tem que valer para todos os poliedros que eu estou comparando. Então, basta verificar quantas vezes essa unidade cabe em cada poliedro. Geralmente, a gente usa o cubo como unidade padrão de volume. Por exemplo, a gente adotou nessas atividades anteriores um cubo com arestas medindo 1 centímetro. Portanto, cada cubo, a unidade
A unidade de medida vai ser 1 centímetro cúbico. Ok? Bom, porém eu posso utilizar unidades de medidas diferentes. Ok. Vamos pegar esse primeiro poliedro aqui. A gente vai contar qual vai ser o volume dele em cada uma dessas unidades. Como assim? Ó, considerando esse cubo como unidade de medida. Quantos cubos dessa maneira cabem aqui dentro? Observando aqui eu tenho 6, certo? Agora, comparando com essa unidade de medida, eu estou considerando 2 cubos, um em cima do outro. Sempre que eu ver uma figura assim, ó, um cubo em cima do outro, eu conto como 1. Então, 1, 2, 3. Portanto, o volume nessa unidade vai ser 3. Nessa unidade foi 6, nessa 3. Enquanto esse, ó, eu vou considerar esse L aqui, ó. Tem um L aqui e um de ponta cabeça aqui, ó. Então, 1, 2. Portanto, eu tenho volume nessa unidade 2. Observem que o mesmo poliedro, ele vai ter, ok, o volume não vai mudar. Só que, de acordo com a unidade de medida, a representação dele muda. Por exemplo, a representação do volume com essa medida seria 6, a representação do volume. A representação nesse seria 3. Ou seja, o número é uma representação do volume, lembre-se disso. É uma das funções do número, representar alguma coisa. Olha esse daqui, ó. O último eu não vou fazer não, tá? Vou fazer de uma maneira mais fácil. Nesse daqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, o volume desse poliedro, com um cubo só, seria 12. Quero que vocês observem. Aqui era 6, 3, 2. Por quê? Se eu considerava como uma unidade só, e agora eu considero com 2 cubinhos, então, ó, vocês vão aprender mais pra frente grandezas inversamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra diminui. Se eu passei a usar 2 cubos como unidade de medida, o volume vai ser dividido por 2. Viu? Era 6, foi para 3. E aqui, como eu usei 3, de 1 para 3, o volume vai ser dividido por 3. Bonitinho, né? Então, não preciso contar quantos disso daqui cabem aqui dentro. Eu sei que aqui tem 12, basta dividir por 2. 6. Sei que tem 12, e aqui eu estou usando 3 cubinhos. 12 dividido por 3, 4. O mesmo vale para esse daqui, só que ele vai ser mais difícil de contar. Bom, nós temos... vamos pegar ali atrás primeiro, ó. Nós temos duas colunas com 3 lá atrás e altura 3. Então, 3 vezes 3, 9, 18. Aqui na frente, nós temos 2, 4, 6, 7. 18 mais 7, 25. Com esses dois de cima, 27. Então, considerando um cubinho como unidade de medida, volume 27. Se eu considerar 2 cubos como unidade de medida, eu vou dividir 27 por 2. 27 por 2 vai dar 13,5. 13,5. E se eu considerar 3, 27
dividido por 3 vai dar 9, ok? Então, gente, observem. De acordo com a figura, com o poliedro, o volume vai alterar? Não, não vai. O que altera é a representação dele, certo? Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje sobre volumes, ok? Não vai complicar disso aqui, tá? O que é importante vocês saberem? O cálculo de volume para comparar poliedros diferentes depende da unidade. Eu tenho que escolher a mesma unidade para todos os volumes. Segundo, a área superficial é a área que é todo as faces juntas, a superfície, a parte de fora, vamos falar assim, ok? Lembra da caixa? Uma caixa de papelão. O papelão é a área total. Tudo que eu coloco lá dentro, tudo que cabe lá dentro é o volume, certo? Até a nossa próxima aula, pessoal. Bons estudos.